Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé para rezar um pouquinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Agostinho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiro agradeço o convite de me trazer aqui para falar um pouquinho a respeito desse tema família. É um tema que me agrada muito, né? Na administração apostólica, eu fui o primeiro padre assessor espiritual da pastoral familiar, in nihilo tempore, né? De modo que a gente trabalhou muito com Dom Rafael naquela época, trabalhamos muito, inclusive auxiliando em alguns setores. Fico muito à vontade para falar, e a gente sabe que é um tema muito importante e necessário. A crise do mundo passa pela família, a salvação passa pela família. Podemos dizer que, num certo sentido, a crise da igreja também passa pela família, a solução passa pela família, num certo sentido. É muito importante falar a respeito da família, um tema que me agrada muito, porque eu sei o valor que tem a família para a sociedade e a família no plano de Deus para a redenção do gênero humano. Mas para falarmos de vocação familiar, tema que me foi dado, família, caminho e vocação de santidade, é bom começar falando da família divina. Deus é família, né? O Pai que gera o Filho desde toda a eternidade, o Filho que é gerado pelo Pai desde toda a eternidade, e do Pai e do Filho procede o Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho. Deus caritas est, né? Diz São João, Deus é caridade, Deus é amor. Só que o amor nunca se fecha em si mesmo. Por isso o amor de Deus levou o próprio Deus a sair de si mesmo e criar o homem. Por isso, quando Deus criou o homem, disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A imagem e semelhança, Deus os criou, diz lá o livro do Gênesis. E o homem, pois, quando Deus o criou, logo disse: não é bom que o homem esteja só. Então, quando criou o homem, criou logo a mulher. E é muito bonito, né? Quando Deus criou a mulher, colocou a mulher diante de Adão, e Adão, admirado, né? Tinha visto só os animais, agora vê a mulher, né? Com toda a beleza. Adão diz: eis o osso dos meus ossos, eis a carne da minha carne. Primeira declaração de amor, né? Então, muito bonito. De modo que Deus assim criou o homem à sua imagem e semelhança, criou a mulher. E é interessante, quando Deus vai criar a mulher, diz: não é bom que o homem esteja só, e façamos uma auxiliar. E o termo auxiliar, na Sagrada Escritura, tem dois sentidos muito interessantes, né? O termo auxiliar, a gente poderia imaginar: puxa, mulher, eu sou só uma auxiliar, né? Mas o termo auxiliar, na Sagrada Escritura, primeiro, auxiliar é um termo usado para o próprio Deus. Ó Deus, vinde em meu auxílio, né? Então, o grande auxiliar é Deus. Mas o termo auxiliar também significa um exército em linha de batalha, um exército que vem como auxiliar para defender, para cuidar, né? Para encaminhar. Então, quando Deus diz: façamos uma auxiliar, quer dizer, façamos a presença do próprio Deus que inspira, que auxilia, que cuida, que está ali junto. Então, essa é a grande missão da mulher. O homem e mulher, Deus os criou
e logo os abençoou e lhes disse: crescei e sede fecundos. Crescei e multiplicai-vos. E multiplicai-vos aí tem um sentido de fecundidade, não apenas a fecundidade no sentido físico, biológico, né? Mas no sentido moral, afetivo, intelectual. Quer dizer, o homem crescer e multiplicar-se, ou ser fecundo, ser fecundo também na vida do outro e depois na vida da sociedade. Esse crescer e ser de fecundos tem esse sentido. Foi o primeiro matrimônio. E aí nós perguntamos, bom, o matrimônio é uma vocação? Sim. Vocação vem do termo latino vocare, que significa chamar. É um chamado de Deus. Vem e segue-me, disse Jesus aos apóstolos, né? Vem, eu vos farei pescadores de homens. Foi um chamado, né? Mas o matrimônio também é um chamado, né? Chamado a quê? Isso é que é muito importante ver. Porque o chamado básico de todo ser humano é um chamado à vida. Deus nos chamou à vida. Depois, Deus nos chama à vida cristã. O Papa João Paulo II, na sua carta Novo Milênio in Deunte, ele dizia que a grande pastoral, o grande sentido de toda a pastoral, o grande objetivo é a santidade, levar as pessoas à santidade. E depois ele acrescenta, porque essa é a vocação primeira de todos nós cristãos, sermos santos. Sede santos, porque eu sou santo. Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito, ele nos diz, para sempre buscarmos a perfeição. E o Papa dizia, por isso quando nós fomos batizados, e o ministro pergunta, queres ser batizado? E nós dizemos, quero. Respondemos lá pelos nossos pais, padrinhos, o padre dizia, queres ser santo? Diz João Paulo II. E nós dissemos, quero. Então foi o chamado de cada um de nós à santidade. Esse é o grande chamado de todo cristão, que é fruto essa reflexão, é fruto do Concílio Vaticano II, porque antes, quando se falava em termos de santidade ou perfeição, imaginava-se apenas os religiosos, né? Aqueles que, pelos conselhos evangélicos, pela prática dos conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência, eles eram aqueles chamados à santidade. Mas, na verdade, é claro que nós sabemos que não é assim, mas desenvolveu-se melhor essa reflexão de que ser santo é um chamado e uma obrigação de cada um de nós. Quando Cristo disse, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito, é uma meta para nós. Santo Tomás explica que Cristo fala isso exatamente porque o Pai é perfeito em si mesmo e tem em si mesmo o fim último dele mesmo, porque é o ser por excelência. E nós devemos buscar sempre a Deus e sempre buscando mais. Deus é a nossa grande referência, a nossa grande meta como nosso fim último. Portanto, devemos buscar sempre a santidade em Deus. Agora, esse chamado à santidade, Deus estabelece como Ele quer que nós sejamos santos. E qual é o caminho para a santidade? E nos dá as graças para isso, nos dá os meios para isso. A uns, Ele chama a vida consagrada, uma vida celibatária, ou seja, vai ser santo, porque na verdade a santidade consiste na caridade. A gente pergunta, o que é ser santo? Como é ser santo? Aí a gente imagina os santos dos altares, um Santo Agostinho, com toda a sua inteligência, todo o seu conhecimento, com toda a sua formação, sua cultura, né? O grande ícone, sobretudo na Igreja Ocidental. Imaginamos um Santo Antônio, um grande pregador, tantos milagres. Próximos a nós, imaginamos um Santo Padre Pio, né? E Santa Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Los Andes e tantos santos. Imaginamos aqueles santos assim muito distantes de nós, né? Mas em que consiste a santidade? Alguns acham que ser santo é fazer milagres, como os santos fizeram, e até condição para haver uma beatificação, um milagre pelo menos comprovado, uma canonização, outro milagre comprovado. Mas isso é para ser canonizado, para entrar na lista, né, oficial da igreja.
Ser santo é fazer milagres. Outro imagina, ser santo é fazer muitas orações, longas orações. É claro, precisamos rezar. Sem oração é impossível a gente se santificar, a gente ter a graça de Deus. Podemos perguntar, ser santo é fazer muitas penitências. Imagina um São Simão estilita, que ficou 40 anos em cima de uma coluna. Né? Difícil, né? Ser santo é isso. Ser santo o que é, né? E ser santo é viver a caridade, viver o amor da comunhão com Deus. Então, ser santo, a santidade, ela consiste na caridade, em viver a caridade, viver o amor, né? Essa comunhão com Deus e, por causa de Deus, o amor dos irmãos. É nisso que consiste a santidade. Então, todo o nosso desafio, todo o nosso caminho de santidade passa necessariamente pelo amor. Viver o amor a cada dia, renunciando-nos a nós mesmos e buscar a cada dia viver esse amor de Deus. E por amor a Deus, amar ao próximo como a nós mesmos. É nisso que consiste realmente a perfeição, é nisso que consiste a santidade. E isso é para todos. Para os celibatários, para os consagrados, Deus quer que nós sejamos santos assim. Então, nos dá a graça para ser um sacerdote, para ser um religioso, uma religiosa, mesmo um leigo consagrado na vida celibatária. Hoje tem surgido tantos eremitas aí, inclusive nas cidades, né? Sozinho ali na sua vida consagrada, muitos até como vítimas oferecidas a cada dia a nosso Senhor. Então, Deus os chama para essa vida e assim eles vão ser presença visível de Cristo no mundo, né? Os religiosos consagrados pela promessa ou pelos votos de pobreza, castidade, obediência, no amor indiviso a nosso Senhor, numa entrega total a nosso Senhor, para serem como que modelos, né? Os sacerdotes como celibatários também, na sua entrega total a nosso Senhor e a serviço da igreja, para serem outros Cristos, e outros são chamados à vocação matrimonial. Então Deus vai dar a graça para que sejam colaboradores dele na obra da criação e na obra da salvação dos homens. E como leigos, também consagrados, no sentido de como casal, o casal no matrimônio é consagrado a Deus ali, como marido e mulher, para serem como leigos no mundo e submeterem, através das diversas atividades temporais, submeterem tudo ao Evangelho. Então, a grande missão do leigo e, por conseguinte, da família, é ser no mundo essa presença do Evangelho nas diversas realidades do mundo. No ambiente de trabalho, qualquer que seja, no ambiente da cultura, no ambiente da política, no ambiente da ciência, no ambiente social, na vida social, no lazer, enfim. As diversas atividades, todas devem receber o Evangelho. Por isso, quando Cristo diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vamos ser sal aí. No rito tradicional do batismo, o padre dá o sal, né, para a criança, né? E diz, recebe o sal da sabedoria e seja-te propício para conseguires a vida eterna. Porque é sal, e é sal no mundo, que dá sabor ao mundo, dá o sabor do Evangelho no mundo, né? Assim nós somos chamados a sermos este sal no mundo. Um outro termo que a Sagrada Escritura usa, e Jesus também usa, claro, é o termo do fermento, né? Sermos fermentos do Evangelho no mundo. Então essa é a grande missão de todos nós, e sobretudo vocês leigos são chamados a isso. E com a vocação matrimonial são chamados a serem este sal, esta luz e este fermento no mundo, submetendo todas as realidades do mundo a nosso Senhor através da vida familiar. Por isso, assim como cada um de nós é chamado a ser santo, cada família é chamada a ser santa, a participar da vida do próprio Deus. E, na verdade, a graça que nós chamamos de santificante, né, é a vida divina em nós.
E isso no casal e depois nos filhos, em família. E isso começa com o sacramento do matrimônio. E o que é o matrimônio? O matrimônio é uma aliança entre um homem e uma mulher, né? Essa definição que a igreja dá, né? Atualmente, que vem de uma série de definições, e resume aí uma aliança entre um homem e uma mulher, de uma entrega mútua, para estabelecerem um consórcio de toda a vida, que tem, por sua índole natural, é ordenado por sua índole natural ao bem dos cônjuges e à geração, procriação e à educação dos filhos. Isso é o matrimônio como tal. Chama-se matrimônio natural, né? É uma aliança entre um homem e uma mulher, de entrega mútua, para formarem um consórcio de toda a vida, para o bem dos cônjuges e para a geração e educação dos filhos. Entre cristãos, o matrimônio foi elevado por Cristo à dignidade de um sacramento. Diz nosso Senhor, que veio restaurar todas as coisas, a dignidade inicial, dignidade primitiva, antes do pecado original, ele restaura também a vida matrimonial e restaura aí a família. Ou seja, ele eleva aquela união natural de um homem e de uma mulher à dignidade de um sacramento. Por isso, não pode haver uma união conjugal entre um homem e uma mulher, como esposa e esposa, se não for um sacramento, se forem cristãos. Então, entre dois cristãos, esta união é necessariamente um sacramento. E a igreja, então, tem os seus meios rituais, e na igreja mostrar como isso se realiza através do próprio rito, né, do sacramento, no qual os ministros são os noivos, marido e mulher, que se entregam mutuamente nesse consórcio de toda a vida. E essa entrega mútua, eu me dou para você e eu te recebo totalmente por toda a vida, isso feito entre católicos diante de uma autoridade eclesial, normalmente o bispo ou o pároco ou alguém delegado por eles, isso aí nós temos um sacramento, ou seja, um sinal sensível e eficaz da graça de Deus. Por quê? Porque essa entrega mútua, ela é feita em dois membros do mesmo corpo, que é a igreja. Nós sabemos que a igreja é o corpo místico de Cristo, nós somos os seus membros. Quando esses dois membros, com dois membros desse mesmo corpo, que fazem parte do corpo místico de Cristo, e recebem a mesma seiva da graça, esses dois membros se entregam mutuamente, um homem e uma mulher, numa aliança irrevogável, aí nós temos um sacramento. Por isso não pode haver uma união de um homem e uma mulher entre cristãos que não seja sacramento. Isso é uma condição, porque seria algo falseado, né? Seria algo assim incoerente com a própria profissão de fé e a própria realidade do homem e da mulher que fazem parte desse corpo místico de Cristo, né? Então, o matrimônio, como eu disse, é uma vocação. O casal é chamado por Deus para colaborar na obra da criação, como eu disse, e na obra da redenção. Interessante que Cristo, que veio restaurar todas as coisas, a sua dignidade primitiva, Cristo quis começar pela família. Ele já poderia ter vindo já grande, né? Então, um rapaz de 30 anos para começar a pregar. Mas ele quis ter um pai, ter uma mãe, ter o matrimônio do pai e da mãe. O pai era um pai legal, pai adotivo, a gente sabe, São José, mas, legalmente falando, estava ali São José e Nossa Senhora. E ele, para nos ensinar o caminho do céu, né, ele fica 3 anos pregando, para se oferecer por nós na cruz e morrer pelos nossos pecados, nos trazer a salvação. Ele fica 3 horas, mas para nos ensinar a viver no caminho de santidade, ele fica 30 anos. E esses 30 anos ele passa onde? Dentro de casa, passa na família. Então ele gastou o maior tempo dele dentro de casa, na família. Isso para nos ensinar
que é na família que nós aprendemos as virtudes necessárias para sermos verdadeiramente santos. É ali que nós vamos, no dia a dia, no silêncio da casa, naquelas atividades que muitas vezes a gente acha rotineira, é meio chato, isso todos os dias e tudo mais, mas era no dia a dia, exercitando as virtudes do lar, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Quer dizer, nesse exercício do dia a dia, que nós vamos nos santificando. Então, Cristo, quando chama a vocação familiar, Ele chama nós olharmos para a sua família, família sagrada, como modelo da família cristã. Pergunta: a família sagrada foi a família ideal? Não. Não foi ideal, padre? Não. Uma família que não tinha onde nascer a criança, foi nascer numa gruta. É ideal? Claro que não. Criança com menos de 2 anos tiveram que sair correndo porque queriam matar, ia ser assassinado. Foi morar no país estrangeiro como exilado, numa outra língua, outra cultura, no meio dos pagãos, depois volta, numa pobreza extrema, quer morar num lugar, não pode porque lá podem matar o garoto, então vamos subir, vamos lá para o norte. Quer dizer, saíram lá do sul, da Palestina, vão lá para o norte, uma cidadezinha pequenininha, onde ninguém achava que saía alguma coisa boa de lá, que é Nazaré, e fica lá. E ali, os 30 anos, com Maria, com José, crescendo em sabedoria, idade e graça, porque Jesus é Deus, feito homem, como Deus ele sabia tudo, mas experimentalmente, como homem, ele foi aprendendo, crescendo, né? E naquela vida do dia a dia, auxiliando São José, Nossa Senhora, na obediência, na simplicidade, no amor, né? É aí, nesses 30 anos, né? Nessa simplicidade, nesse silêncio do lar, praticando a fé, vivendo a fé, que Ele vai nos ensinar que é na família que a santidade vai acontecer. Mesmo nós, sacerdotes, tivemos que entrar no seminário, todo aquele percurso, né, dos nossos estudos, nossa vida de amadurecimento para chegarmos à vida sacerdotal, nós tivemos uma família. E as bases foram lá. Se nós enfrentamos problemas hoje, inclusive na igreja, inclusive no meio sacerdotal, uma das causas é porque a gente já não tem mais famílias estruturadas e com qualidades morais, espirituais e afetivas, etc., como antes. Mesma coisa, muitos casamentos, muitos matrimônios, eles são nulos. Eu trabalho no Tribunal Eclesiástico, né? A gente vê isso, eu sou o presidente do Tribunal Eclesiástico de Volta Redonda, todos os dias, né, os advogados chegam, tem mais um caso, assim, aí, deixa aí, depois eu vejo lá a história, cada um com a sua história, com o seu sofrimento, com as suas dores, né? E quando começo a fazer o levantamento, a primeira coisa que eu pergunto: como foi a família? Como era o pai? Como era a mãe? Como foi a criação? Porque tudo isso a pessoa leva, né? Vai ter as alegrias, as tristezas, as dores, vai amadurecer ou não vai amadurecer, e sem maturidade vai contrair matrimônio, muitas vezes contra a pessoa mais imatura ainda, e depois vai querer viver. Quando vierem os primeiros problemas, né? Quando os primeiros gritos do bebê acontecerem, eu não aguento mais, para que eu fui casado? Muitas vezes porque não tem essa maturidade lá, não aprendeu a fazer sacrifícios, não aprendeu a renunciar, porque a vida é cheia de renúncias. Isso a gente aprende na família. Aprende na família, não no mundo. No mundo a gente leva tapa mesmo, tapa que dói, e muitas vezes causa revolta, né? E Jesus Cristo, então, ele vai valorizar a família aí, 30 anos. Seu primeiro milagre ele quis fazer, mesmo antes de ter chegado a sua hora, numa festa de casamento. Olha o valor que Cristo dá. Alguns teólogos dizem que foi ali que ele instituiu o sacramento do matrimônio. Não vou discutir isso, não importa. Mas mostra o valor que ele dava, né? Ali aquele matrimônio.
que depois São Paulo vai dizer, né, que é uma realização e uma participação na união de Cristo com a sua igreja. E mostra que é tão grande o matrimônio, tão valoroso, que um homem e uma mulher cristãos, quando contraem matrimônio, ali eles participam e realizam o grande mistério da união de Cristo com a sua igreja, né? Cristo a cabeça da igreja, o corpo a igreja, o esposo e a esposa. E é interessante que a gente vai levando na Sagrada Escritura, vai chegar lá no Apocalipse, a gente já vai ver, né? O esposo vai dizer para a esposa, vem, e a esposa vai. Então a Sagrada Escritura começa com um casamento, Adão e Eva, e lá no Apocalipse termina com outro matrimônio, outras bodas. Jesus e a sua igreja aí, nas bodas eternas, né? Nós, a igreja, e Jesus, né? O esposo que ama e que dá pela igreja a própria vida. O catecismo nos diz que um dos motivos do verbo ter se feito carne, né? Vemos lá, o verbo se fez carne, habitou entre nós, tal. Um dos motivos, foram vários motivos, mas um deles foi exatamente para que ele nos mostrasse como homem, Deus feito homem, nos mostrasse como é que o homem deve viver. Por isso Cristo é o homem ideal, é o novo Adão. E é a sua vida, por isso aí voltamos, a sua vida dentro da sua família, vai nos indicar essa vocação de família, que é a vocação à santidade. E é um caminho, porque o caminho, né? O caminho é aquilo que nós percorremos no dia a dia, né? Passam tantas pessoas, né? Deixa eu ver, por exemplo, a história que Jesus conta do bom samaritano, né? Um homem desceu de Jerusalém para Jericó e ele fez um caminho, ou uma estrada, né? E naquela estrada passavam pessoas, até que veio também pela estrada um samaritano, né? Que representa, na verdade, o próprio Jesus. Nós vivemos esse caminho. A santidade, ela acontece em um caminho de lutas, de renúncias, de sacrifícios, mas um caminho que Deus vai nos alimentando, nos cuidando, nos inspirando, nos fortalecendo, nos levantando com a sua graça cada vez que nós caímos, não é? E encontramos outras pessoas que nos ajudam, que nos auxiliam. Algumas vêm também nos atrapalham, encontramos situações, pedras, enfim, caminho. E a família é esse caminho, né, que cada um que tem a vocação para a vida matrimonial deve trilhar. E como fazer isso, né? A igreja tem tido muito cuidado nesse sentido, né? A gente vê, por exemplo, a canonização dos pais de Santa Teresinha, né? Aconselho vocês a lerem a história deles, vale a pena, né? Na simplicidade, fizeram esse caminho de santidade, no respeito, no amor, né? E tinham uma verdadeira espiritualidade, como esposo, como esposa, e como pai e mãe. É preciso ter sempre claro que, para trilhar esse caminho, nós temos a graça. E vocês, como casados, né, como pai e mãe, e dentro de casa, como filhos, têm a graça para a santidade. Deus, quando nos dá uma vocação, diz Santo Tomás de Aquino, Ele nos dá os meios para vivermos aquela vocação. Então não tem que ficar batendo na mesa, reclamando da vida, dizendo, não aguento mais. Você tem a vocação, você tem meios. Está usando dos meios para isso? É importante viver essa vocação e caminhar, né? A partir de uma vida simples do cotidiano, é preciso que cada um membro da família seja capaz de sublimar cada ação, assumir os deveres com responsabilidade e alegria, e seguros de que Deus, nosso Senhor, conduz
e está sempre presente em todos os acontecimentos. A família nunca está sozinha. Deus está lá, em todos os momentos. Mesmo quando dá a impressão que estão sozinhos. Mesmo quando acontece isso. Ele nunca está ausente. Sempre presente. Sobretudo nos momentos difíceis. Sobretudo na dor. Uma vez Santa Catarina de Sena, ela sempre tinha visões de Nosso Senhor. E ela sofreu lá um revés na vida e começou a ser muito maltratada, perseguida. Aquilo foi fruto de um grande sofrimento para ela. Sofria, coitadinha. E de uma grande secura, de uma grande aridez, né? As aparições não aconteceram mais, Jesus não apareceu mais, e ela ficava ali naquela tristeza. Quando passou tudo, Jesus apareceu. Ela olhou para ele e disse: agora? Agora que passou tudo? O senhor aparece aqui? Aí ele disse: mas eu nunca deixei você, eu estava aí. Quando você resistia, lutava, se esforçava, se levantava, caminhava, era eu que estava aí te fortalecendo. Na vida de família acontece muitas vezes isso. É um problema financeiro, um problema de saúde, um problema na educação dos filhos, um problema no relacionamento, uma dificuldade de mudanças. Enfim, cada um tem sua história e tem seus momentos de limite. Jesus está lá. Ele não abandona. Então, esta confiança, né, que nos leva a uma grande fidelidade a Ele, vai fazer com que toda a nossa vida, diariamente, seja um caminhar, né, a seu lado, agarrados a Ele, né, nesse caminho de perfeição, no caminho de santidade. E a primeira coisa é viver a fé. Como é que vai viver a fé em família, né? A fé é o ponto de partida na família. Sem fé, diz São Paulo, é impossível agradar a Deus. E o que é a fé? A fé, primeiro, é uma adesão da nossa inteligência às verdades reveladas por Deus. Está lá no catecismo, eu creio, não porque eu entendo, porque isso está acima da minha inteligência, mas eu creio por causa da autoridade de quem revela que é Deus, através da Sagrada Escritura, da tradição e da igreja. Pronto, eu creio. Mas a fé vai além de uma adesão intelectual. A fé é uma resposta nossa a um Deus que se revela a nós, que vem a nós porque nos ama. Aí eu creio. E essa fé me leva a atitudes, a viver para Ele. Como dizia o Papa Bento XVI, na encíclica Deus Caritas Est, a nossa fé é a fé numa pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. E quando nós encontramos, nossa vida passa a ter um outro significado, um outro sentido. Eu me transformei, sou outra pessoa porque eu conheci Jesus. E estou com Ele. E eu o amo. E por causa desse amor, aqui dentro de mim arde um fogo tão grande que eu quero que esse fogo se espalhe. E quero que mais e mais pessoas venham amá-lo também, experimentem e vivam esse amor que eu tenho. Então a fé, ela vai estar inteiramente ligada a essa atitude nossa de resposta ao Deus que se revela, ao Deus que vem a nós na pessoa de seu Filho. Então a família deve partir daí, né, de viver o Cristo, né, como dizia São Paulo, meu viver é Cristo. É importante, né? Temos aqui um casal se preparando para casar, já estava tratando o casamento comigo aqui, né? Estão andando com peso na mão direita, né? Porque acabaram de ficar noivos, né? Mas é importante, né, já no tempo do namoro, ter essa abertura e vamos juntos caminhar com o nosso Senhor. Nosso namoro, nosso noivado vai ser cada vez melhor na medida em que isso nos aproxima de Deus e nos aproxima um do outro. Agora, se nos afasta de Deus, já não está bom. Tem alguma coisa aí que não está bem. Então é importante ter isso bem claro, porque na vida matrimonial vamos viver isso. Vamos viver isso.
Então, na hora de namorar, de casar, tem que saber com quem está casando, né? Procurar, né? Observar, estar ali junto. Não se deixar levar pela paixão do momento, porque isso tudo passa. Tudo passa, né? Para o dia a dia. É claro que não vai encontrar o homem perfeito. Até porque, se encontrar o homem perfeito, ele não vai encontrar a mulher perfeita. Então, como não existe perfeito, tem que procurar aquele que quer a perfeição, que quer melhorar, que quer se santificar. Porque a partir do nosso casamento, nós agora vamos nos santificar juntos e vamos santificar nossos filhos. Essa é a nossa missão no mundo como família. E isso parte da fé. Porque se não existe fé, então é impossível. O casal não vai, a família não vai. É a fé que vai sinalizar, vai alimentar e inspirar todo modo de agir. Quer na vida pessoal, quer na vida familiar, quer na vida profissional, tudo tem que ser alimentado e tudo tem que partir da fé. Uma fé que é vivida, uma fé que é celebrada, uma fé com gestos concretos, né? Uma fé em família, família que reza unida, família que se reúne para rezar, que se reúne para ouvir a palavra de Deus. O Papa João Paulo II dizia naquela Familiares Consórcio, né? Família é santuário de vida. Outro termo que se usava, igreja doméstica, né? Mas o termo santuário de vida é muito mais abrangente, porque é um santuário, né? Ali brota a vida, né? Dois amores se unem num só amor e esse amor, dali brota a vida, e não só a vida física, biológica, pela geração dos filhos, mas a vida afetiva, moral, espiritual, né? Uma vida que vai se espalhando pelo mundo, até pela sua própria existência, pelo seu próprio ser, vida ali. E é um santuário, por quê? Porque a família é abençoada por Deus, tem a bênção de Deus. Como uma casa, um santuário, nós temos ali a família, este santuário, onde Deus habita. Por isso, a família deve estar sempre aberta à vida, porque é ali que ela brota, é ali que Deus faz com que ela brote na sua plenitude, tanto quanto é possível para nós aqui na terra. Daí é preciso ter esse espírito de fé, para que com gestos concretos, através da celebração da vida, celebração da vida de fé, da oração familiar, oração pessoal, também da celebração dos sacramentos, né? Vida do sacramental, né? Como canal da graça de Deus, vida eclesial, a participação na vida da igreja, né? Importante que, embora a vocação do casal, a vocação primeira é a vocação matrimonial, essa família é chamada a participar na vida da igreja. Tem as pastorais, pastoral familiar, por exemplo, ela abre muito isso, através de diversos setores, né? Setor pré-matrimonial, matrimonial, pós-matrimonial, setor de casos especiais, depois as diversas pastorais, né? Tudo isso, a família é chamada a participar na vida da igreja. A pastoral familiar é uma pastoral assim, que tem uma importância muito grande, porque abarca todo mundo, todo mundo, desde a juventude até, né, os idosos. Então, é chamada a atrair e a encaminhar e a facilitar a vida eclesial de todos, né, que são chamados à vida da igreja. Mas a família deve ter essa participação na vida eclesial, sempre, sempre. Com todo o cuidado, evidentemente, de não se deixar levar bom, vou cuidar da minha vida de igreja, e por isso eu vou deixar a minha família. Não, evidentemente que não. A pessoa, às vezes, quando se converte, né, vai para a igreja e quer ficar lá o dia todo, por exemplo. Então, tem que cuidar, tem que fazer comida para o marido, pelo amor de Deus. Vai lá, teu marido está esperando, né? Vai lá cuidar do seu filho, está lá chorando, tem que trocar a fralda lá, vai lá. Né? Por quê? Porque é lá que você vai se santificar. Então, você vai à igreja, participa, ajuda, fica, é suporte, ajuda os sacerdotes, as diversas pastorais, mas não se esquecer que a vocação primeira é no lar, na vida do lar, entendeu? E isso é importante, né? A participação da vida eclesial
aquela participação, estando lá, ajudando, colaborando e também assumindo a missão da própria igreja, tanto quanto é possível, mas a primeira missão é ser santa lá como família, divulgar essa santidade, né, pelo próprio zelo familiar. É claro que se não tem visão de fé, é impossível, tudo cai no desastre, né? A participação também na Santa Missa, no domingo, principalmente, né? Participação no trabalho de amor aos pobres e necessitados, na justiça com os amigos, com os empregados, com os patrões, coragem demonstrada nos sofrimentos e reveses da vida. Tudo isso pela qual a família passa, tudo exige a fé. Então é importante a família fundamentar a sua própria existência esse caminho de santidade no caminho da fé. Como dizia lá os pais de Santa Teresinha, Deus primeiro, era o lema deles, Deus primeiro. Os dois tinham esse lema, né? Luiz e Zélia, né? E como vida de fé, buscarmos ter uma vida de esperança. O que é essa vida de esperança? É a confiança sempre grande no amor misericordioso de Deus e naquela capacidade de superação de todas as dificuldades. Então, quando a cruz pesa, temos que nos ajudar mutuamente, sabendo que Deus está conosco. Aí vem o termo cônjuge. O que é cônjuge? Cônjuge é que carrega o jugo juntos. Lá no interior a gente tem lá o carro de boi. Alguém já viu o carro de boi? Tem aquele jugo, né, que vão os dois ali. Os dois lá. Quando um está cansado, o outro vai, ajuda e carrega. Né? Quando um cansa, o outro vai e assume. Daí a igreja pegou esse objeto, né, e aplicou isso à família. São cônjuges, os dois carregam o mesmo jugo. Daí cônjuge, carregamos juntos o mesmo jugo. Estamos no mesmo barco. Nossas duas cruzes estão unidas. Isso é importante na vida do casal. Deus Nosso Senhor não vai negar a sua graça. Evidente, Deus, Ele é extremamente generoso. E quando nós, com humildade, nós pedimos a graça, Ele sempre nos dá. Então temos que confiar nesse amor misericordioso de Deus e nessa capacidade que Ele nos dá para superar, sem desistir. Sem desistir. Às vezes lá no tribunal, chega no dia da audiência, né? A pessoa está muito aborrecida com a outra parte, né? Por algum motivo e tal, separou e tal. Aí chega lá com um álbum de fotografias, quer me mostrar. Eu falei, não quero ver, não. Mas olha só como é que ele estava naquele dia. Não. Porque vai ver aquelas fotos bonitas, né? Metade das fotos atrás do bolo, né? A outra metade espalhadas pela festa, né? Ou na igreja. Mas tudo bonito, todo mundo sorrindo, né? Trocando juras de amor, aquele álbum lá, né? Passou, né? Gastou uma nota para fazer aquilo, coitadinho, às vezes com uma pobreza. E passou tudo, né? Quantas dificuldades tiveram, né? Quantos problemas, né? Então, a vida de esperança nos dá essa confiança em Deus, né? Da superação das dificuldades. É claro que alguns matrimônios são nulos. E essa nulidade, ela é nulidade na origem. Ou seja, se no momento em que você disse o sim e o outro disse o sim, lá diante do sacerdote, do ministro da igreja, e houve qualquer vício naquele sim, por algum motivo, preciso depois estudar, né? Ali nós temos um matrimônio nulo, mas ele é nulo ali, não vai ser nulo depois, é nulo ali. O que vem depois pode ser consequência daquela nulidade que houve ali, coisas ruins que aconteceram como consequência daquela nulidade ali, daquela causa de nulidade dali. Mas muitos matrimônios não são nulos, são fracassados, porque
durante a vida, o casal não usou dos meios, né, para se santificar e para superar. É claro, quando é nulo, a igreja diz, é nulo, pronto, acabou-se, você não está casado, era só aparência, né? Mas quando não, então tem que rever um pouco, né? Tem que rever um pouco como está isso. Por isso a igreja, quando vai aceitar um processo de declaração de nulidade, né, o legislador, né, que o Papa, né, o nosso legislador supremo, coloca lá, só aceite, fala para o juiz, né, só aceite depois que tiver certeza que não há mais jeito de ficarem juntos. Né? Aí sim começa a se estudar. Tem que ver, será que não é o que está fracassando que pode se dar uma solução através das virtudes que devem praticar, né? A caridade, que vai levar à paciência, caridade, né, que exige humildade, caridade que exige misericórdia, perdão, né? Isso acontece dentro de casa, a gente tem que viver essa caridade o tempo todo. E na família a gente aprende todos os aspectos da caridade, né? Todos os aspectos do amor, amor filial, amor paterno, amor materno, amor fraterno, amor a Deus, o amor de Deus para nós, tudo acontece ali. Olha, é um santuário, né? Onde o amor acontece em todas as suas dimensões. E eu tiraria daí duas virtudes muito importantes que provêm da caridade, ou que expressam a caridade, que é a virtude da humildade e a virtude da paciência. Quando a pessoa se casa, ninguém pode se casar para se autorrealizar. Vou me casar para me autorrealizar, não vai dar certo, porque não vai se autorrealizar. Muito pelo contrário, o matrimônio pode ser até um empecilho para ele se autorrealizar. O objetivo do matrimônio tem que ser outro. É uma vocação, como eu disse. Vou me casar para ser santo, vou me casar para santificar, vou me casar para ter filhos santos, vou me casar para crescer no amor de Deus na realidade familiar. Vou me casar para me autorrealizar, para eu ser o primeiro. Então é preciso tomar cuidado, né? Porque um dos grandes empecilhos de toda a convivência humana, em todos os âmbitos, e também na família, é o orgulho. E o orgulho que se mostra, em geral, de três formas. Através do sentimento de autossuficiência, a pessoa se fecha em si mesma, sempre tem razão, nunca renuncia às suas ideias, nunca dá o braço a torcer, sentimento de autossuficiência. Depois, a mágoa. Dizem os santos padres que a mágoa é sempre fruto do orgulho ferido. Então a pessoa, eu perdoo, mas não esqueço. Perdoou. E fica aquela mágoa. A mágoa é um veneno que você produz, que só faz mal para você, porque o outro não está nem aí. E você está lá magoado, não pode ver que fica, se pudesse, se pudesse. Né? Se eu pudesse. Né? Pegava aquele pescoço lá e pendurava numa corda, né? Jogava lá do 10º andar. Se eu pudesse. E aí vai ali com a mágoa. E quantos casais vão empurrando essas mágoas o resto da vida e passam isso automaticamente para os filhos e por aqueles que estão ao redor. Mágoa, repito, é fruto do orgulho ferido. Então, por favor, desça desse pedestal. Você queria o quê? Que fosse insensado o tempo todo? Calma. Nem sempre isso acontece na vida. Há momentos em que as pessoas nos ofendem, nos machucam, e eu vou ficar igual criança, meu Deus do céu, minha vida, minha pobre vida, miserável vida. Para com isso, cresce, deixa de ser criança. 50, 60 anos, não vou colocar mais para não ofender, mas ainda com essa atitude de criança, de adolescente, que eu fiquei de mal com a minha colega, ou com o meu colega, porque ele não falou comigo, não me tratou, pelo amor de Deus. E como acontece isso tantas vezes entre irmãos, e entre marido e mulher, por causa da falta de
humildade. Humildade. Sou pequenino, sou frágil. Ele errou, eu também erro. E Deus muitas vezes permite as nossas quedas. Deus não quer o pecado, mas Deus muitas vezes permite, isso diz lá São Francisco de Sales, para nós reconhecermos que nós somos frágeis e descermos do nosso pedestal e sabermos ser misericordiosos com os outros que caem, porque também nós caímos. E a terceira característica, a terceira expressão do orgulho é o vitimismo. Pobre de mim, ele não me compreende, ela não me compreende, não vê tanto trabalho que eu tenho, faço isso, faço aquilo outro, não paro, ninguém me dá valor nessa casa, não é possível. Vocês nunca ouviram isso, né? Só lá em Marte que acontece, né? Mas isso é vitimismo. Quer que todo mundo fique atrás. Peraí, você não faz por amor? Onde é que está o amor quando vai fazer as coisas? Hã? Você fez uma coisa, faça com amor e com reta intenção. Mesmo que não dê certo o seu plano. Mesmo que naquele dia, a comidinha que você procurou lá na internet para fazer lá gostoso, né? Para o outro, ele chegou, não deu certo, deu tudo errado, aquele grude que ninguém aguenta comer, mas calma, você não fez com amor? Pronto, a gente suporta também por amor, nem come, mas que seja assim. Mas não vai ficar com aquele jeito de vítima, se fazendo de coitado sempre, não. Isso é característica do orgulho. Então a virtude da humildade é muito necessária. Com a virtude da humildade a gente cresce, porque a gente, quando é pequenino, né, a gente vai... É só quando é pequeno que a gente pode crescer. Se eu já estou lá no alto, de vez em quando o tapete é puxado e a gente cai. Então é preciso a gente ter... É lógico que humildade não significa subserviência, mas viver essa humildade nessa simplicidade do dia a dia, no relacionamento com o outro, né? Depois a paciência, né? A paciência o que é, né? É a capacidade de sofrer contrariedades por amor. Daí é preciso ter uma coisa chamada espírito de sacrifício. Isso a gente aprende em casa, a ter espírito de sacrifício. Não deve dar tudo o que o filho quer, tem que dar só o que é necessário. De vez em quando dá um aperto para ele aprender a ter sacrifício. As crianças hoje são cheias de vontade, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Pelo amor de Deus, a vida não é assim. Quanta coisa a gente vai enfrentar no dia a dia que a gente não gosta, não é? Tem que ter espírito de sacrifício. Tem que aprender a carregar uma cruz. Porque o mundo exige isso e nós precisamos, quem quiser ser cristão tem que ser com uma cruz. Então é preciso ter espírito de sacrifício. Outro dia eu fui ao hospital, encontrei lá uma senhora cuidando do senhorzinho, que estava lá sem poder falar mais, né, na cama, e ela cuidando dele. Perguntei, quantos anos vocês são casados? Ela, 50 anos. Eu falei, me diz aí qual é a receita, porque a gente atende a muitos jovens, né, e hoje os jovens, qualquer coisinha, estão querendo correr da raia, né? Aí ela disse, diga para eles que precisam ter espírito de sacrifício. Porque a gente passa pedaços da vida. Você não tem espírito de sacrifício, eu não amo a cruz, você não confia em Deus, eu vou pular fora do barco. Pulou fora do barco, morre afogado, viu? Não se salva, não. E afoga o outro também. No barco são dois. Então tem que ter paciência. Essa capacidade de, muitas vezes, calar quando o outro está bravo, quando a coisa está esquentando lá, ficar quietinho, né? E saber dialogar, saber respeitar a individualidade do outro, a diferença que o outro tem no seu temperamento, no seu próprio modo, né, de agir no dia a dia, desde que não haja ofensa a Deus. Enfim, é preciso ter espírito de sacrifício, senão é impossível. Impossível. Por fim, as famílias devem ter vida de família. É nesses momentos familiares, né, que estão cada vez mais raros no dia a dia, né? As famílias hoje são verdadeiras ilhas, é um arquipélago. A minha casa é um arquipélago, né? Cada um lá com o seu celular, a gente fala nos grupos de WhatsApp, com gente do mundo inteiro, e com a mamãe e papai não fala, quando ninguém fala, e pronto. Os dois vão dormir na cama, cada um com o seu celular, né? Coisa triste, né?
até se comunica pelo celular, né? Tudo bem, mas dentro de casa não precisa, né? Deixa lá, vamos conversar. Olha só, estou aqui, tá vendo? Daqui a pouco vão querer se casar pelo WhatsApp, né? Aceita, aceita, aceita. Mas tem louco que faz isso aí, né? De qualquer forma, ter convivência, dividir tarefas, usarem a mesa, aquela mesa bonita que comprou no enxoval, usa, pelo amor de Deus, colocando prato lá. Não põe só aquele arranjo bonito, não, põe prato. E põe cadeiras, uma de frente para a outra, para olhar um para o outro e conversar, e dialogar, e brincar, e estar ali. Precisa disso. Você não tem isso. Mas a família. Eu sei que hoje é difícil, porque cada um vai para um lado, né? Mas tem momentos de convivência. Vamos passear juntos. Vamos dividir nossas alegrias juntos. É claro que há momentos de estresse, mas não vamos nos deixar levar por isso. Não, tá bom, vamos caminhando. Vamos à igreja juntos, vamos lá juntos, participar juntos, com alegria, né? Ajudando na igreja, toda a família, que bonito. Um grande meio, né, de santificação. E que felicidade em casa, né? Esse é o caminho. Então é claro que quando nosso Senhor chamar, vai dizer, como disse aquele servo, né? Entra na alegria do teu Senhor. E que bom, né? Família toda se salvando, família toda santa, que maravilha, né? Problemas, sim, claro. Lutas, sim. Fragilidades, sim, tudo bem. Mas há a alegria do perdão, a alegria do companheirismo, a alegria da ajuda mútua, a alegria das vitórias, a força nas derrotas, não importa. Importa é caminhar no dia a dia. Eu tenho certeza que nosso Senhor vai dar a graça. Ele nunca vai faltar. E vai estar com vocês. Amém? Então tá bom. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Muito bem, fiquei pensando aqui o que é que eu ia falar com vocês. Falei, vou falar do coração, daquilo que a gente, né, que a gente faz e procura ver. Então fica essa mensagem para vocês hoje aqui nesse dia, tá bom? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, não sei se a hora é possível, né? Já são 8h30, não sei como é o horário aqui da Barra, lá na Baixada, eu sou da Baixada Fluminense, lá a gente tem outro sistema de horários. Mas eu fico à vontade aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou às ordens. Acho que o pessoal está inibido, padre. Sim, ou então não entendeu nada, né? Ou entendeu tudo, né? Ou entendeu tudo. Alguma coisa de matrimônio, sei lá, tribunal, enfim, qualquer coisa. Isso. Está se desinibindo. Esse é meu paroquiano, quem conhece. Quando o senhor falou da família cristã, né, me deu a impressão que a gente está partindo da premissa que desde o casamento a pessoa era cristã. Então vamos imaginar que não, que ela é aquele cristão falso, né, de IBGE, como a gente chama, mas e que depois conseguiu chegar lá. Aí o senhor falou sobre o sacramento, né, que Jesus estava sempre lá. Será que naquela época que não era tão cristão assim, as graças vinham, a gente recebia tudo, ou só depois que começou a conversão? Existe um princípio que diz, né, uma vez católico, sempre católico. E você é batizado, você é cristão e pronto. Se você saiu, deixou, é filho que saiu de casa, mas continua sendo filho. E a igreja vai estar sempre te chamando de volta, vai estar sempre te convidando, vai sempre rezando por você, né? Mas você faz parte desse corpo. Pode não estar recebendo muita seiva nesse corpo, muito alimento nesse corpo, porque você não quer receber ou você está preocupado com outras coisas, mas você não deixou de ser membro desse corpo místico de Cristo, não deixou de ser membro de Cristo. O batismo te fez membro, entendeu?
Então, a graça é tão grande que até um galho seco pode depois receber seiva de novo. É só ele querer, né, ficar ali unido, que não acontece como nas plantas, né? Mas Deus enxerta de novo, porque a sua misericórdia é grande. Mas o princípio é esse: uma vez católico, sempre católico; uma vez batizado, sempre vai ter essa vocação à santidade, sempre membro de Cristo. Pode ser um membro meio dorminhoco, meio mole, até morto, no sentido assim mais visível da coisa. Mas Nosso Senhor nunca abandona, vai estar sempre chamando. Tá bom? E assim também o casal, mesma coisa. Padre, boa noite. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela excelente palestra. Um grande prazer ter o senhor aqui. Dentro do nosso esforço como igreja de lutar pelas famílias, né, que é tão atacado hoje em dia, que sugestão, que caminho o senhor nos dá como igreja, também particularmente um pastoral familiar, né? Se o senhor pudesse indicar a prioridade, ou 2 ou 3 prioridades de atuação nossa para cuidar das famílias, não só da nossa igreja doméstica, mas também na evangelização em prol das famílias. A pastora familiar ela é muito bem formada aqui no Brasil nos seus âmbitos, né? Eu penso que a pastora familiar deveria ter uma participação maior nas outras pastorais. Opinião minha. É claro que cada paróquia tem sua realidade, né? A igreja, cada diocese e tudo. Mas eu penso que a pastoral familiar deveria, primeiro, ter mais formação, não só do ponto de vista relacional, em termos de problemas de família, vida de família, mas mais formação católica, né? em que se trabalhe muito nos membros da pastoral a questão da santidade de vida, a questão espiritual, a questão moral, a questão mesmo de catequese, e a partir daí a pastoral familiar tivesse essa facilidade, né, de penetrar nas outras pastorais e fazer uma espécie de pastoral transversal. Senão na paróquia ficam as pastoras todas isoladas e a pastoral familiar ela tem essa facilidade, porque a família tem um jovem, que é do grupo jovem, tem a criança que é da catequese, então isso aí ajudaria muito, né? Esse é o primeiro ponto em termos de pastoral. Agora, é importante, agora cada paróquia tem a sua realidade, evidentemente. Isso é o pároco quem vai ver isso e nem sempre é possível. Aquilo que é primeiro na intenção é o último na execução, né? Então a gente tem a intenção, mas até chegar lá tem um caminho, né? E a gente encontra muitos obstáculos, sobretudo da vontade humana, né? Deus Todo-Poderoso, chega diante da vontade humana, Deus fica impotente e diz: faça o que você quiser, não obriga, não é? Agora, uma outra coisa é nós fazermos famílias verdadeiramente aquele projeto que o Papa São João Paulo II coloca lá na Familiares Consórcio, aquele projeto de família que também tem na Amores Letícia, famílias que sejam realmente santuários de santidade, santuários de vida, com as suas dificuldades, mas que vocês deem esse suporte para que haja essa vida de santidade. É importante isso, porque a gente precisa transformar a sociedade, transformando a família, cuidando lá, não é? E as famílias precisam ser fortalecidas. São muito atacadas, é a instituição mais atacada que tem hoje, né? O demônio sabe disso, quando ele quer destruir a família, né? Primeiro o casal, primeiro Adão diz: eis a carne da minha carne, o osso dos meus ossos. Logo depois do pecado, né? Quando Deus pergunta: Adão, o que fizeste, Adão? A mulher que você me deu, está vendo? Na culpa de Deus ter me dado essa mulher aqui, ó. Primeira briga de casal, né? Ela ficou quieta, ela vai jogar a culpa na serpente, tá vendo? Ó, me enganou, tirou o corpo fora, né? Ninguém assume nada, né? Então é preciso a gente olhar o exemplo da família sagrada, né? De fé, de obediência, de fidelidade à vontade de Deus, né? De capacidade de superação, de suportar os sofrimentos por amor, tal. Então a gente tem que ter famílias assim. Então, esse tema de trabalhar santidade, a família como caminho de santidade, é algo que não é para uma palestra, tem que ser um programa de vida nosso, da nossa família, e um programa que a gente vai levando naquilo que é possível dentro de cada família. É claro que a família tem os membros, às vezes um quer, o outro não, um é da igreja, o outro não vai, mas é preciso pegar aqueles que querem, vamos trabalhar isso aqui, o que a gente pode fazer assim? E depois confiar na graça de Deus, né?
Porque a gente não pode esquecer que tudo é obra da graça, né? São Paulo dizia, pela graça de Deus sou o que sou. E Cristo disse, em mim nada podeis fazer. Então, a gente faz a parte da gente e confia na graça. A graça de Deus é quem age. Eu posso cuidar da terra, arar, tirar os bichos, tirar as pedras, né? Colocar adubo, faz sementes, mas se não vier a chuva, não vai. Assim é a nossa vida. Bom? Oi, Padre Adilson, obrigado mais uma vez. Na realidade, a gente está se reencontrando, né? Aqui na nossa paróquia, a gente teve aquela oportunidade daquele magistral curso que nós tivemos com o senhor. Foi online, né? Foi online, aqui Pois na é. nossa paróquia, né? Sobre Essa paróquia o andou me matrimônio. rodeando uns tempos Pois aí, é. né? A gente vive cercando o senhor, né, para poder sorver um pouco dessa sabedoria, né, dessa experiência, que é muito importante para nós nesse momento de igreja. O senhor falou aí numa coisa muito importante. Existe uma preocupação muito grande, né, na aproximação das famílias hoje, com a questão, eu diria que é um dos grandes obstáculos, o relativismo, né? É o medo e a aversão à verdade. Quando você se propõe a fazer um programa em que você possa criar um caminho lógico, não é? Um caminho de vocação, que você demonstre, né, essa busca pela santidade, quando você chega no dilema de dizer como uma coisa acontece, não, peraí, calma. Calma, porque isso ninguém vai suportar. E esse a gente percebe que é um grande obstáculo, quer dizer, qual é o seu conselho, né, diante disso? Quer dizer, isso é um problema só da paróquia Santo Agostinho, da nossa comunidade? A minha também tem. Esse é um problema do homem moderno, né? O homem vive hoje um conceito, vive uma espécie de culto do vazio, um culto do nada. A gente vê o índice de suicídio aumentando cada vez mais, né? As pessoas perdidas, mergulhando em tantos caminhos e descaminhos do mundo, né, por esse culto do vazio, esse culto do nada. João Paulo II falava isso, né? No final da vida deles, ele dizia, falando da Europa, e evidentemente o mundo vai lá junto com a Europa, esse culto, né, do nada e do vazio. Nós vivemos essa época, né? O relativismo, né? Tantas vezes o Bento XVI falou, né? A ditadura do relativismo. Realmente é um problema porque a gente, fruto de todo um desenrolar histórico, né? Que vem lá desde a Idade Média, desde a morte de Santo Tomás de Aquino, e vem acontecendo, tal, até a gente desembocar lá na Revolução Protestante, Revolução Francesa, depois o liberalismo, até chegar, né, no Karl Marx e tudo mais, até chegar hoje. Você vai vendo que é tudo um caminho, né? Então, só filosófico, teológico, infelizmente também. Solução para isso não vai ser assim, tem uma fórmula, né? O importante é a gente amar a verdade e reconhecer que a verdade é absoluta e que a verdade, ela não é feita por nós. Nós somos servos da verdade. Isso o Bento XVI dizia bem claro, né? A verdade é o que é e pronto, né? A verdade, São Tomás dizia, é a adequação da minha inteligência ao objeto, né? Aqui eu tenho um copo de água, é uma verdade, a minha inteligência está se adequando a esse objeto. Não é o que eu acho que é um copo d'água, não é que eu vejo como um copo d'água, a verdade não é isso. Então, se ela está adequada, é uma verdade, é um copo d'água. Ou seja, eu tenho que ser servo disso. Então, eu tenho que aprender, ter a humildade de, diante da verdade, eu me prostro. Essa é a verdade. E é todo um trabalho de educação, um trabalho também de reeducação nossa, de não ficarmos com achismos. É o que é e pronto. O liberalismo trouxe muito isso, por uma falsa ideia de liberdade. Liberdade, o que é? Liberdade é aquela capacidade que nós temos de escolher entre uma coisa e outra o que é melhor para nós chegarmos ao nosso fim último. Essa é a definição de liberdade. Então, não existe liberdade para mentira, porque aí não é liberdade.
Porque a mentira não te leva para o fim último. Não existe liberdade do erro. Não existe liberdade de errar. Não tem essa liberdade. Por quê? Porque o erro não me leva para o meu fim último. Eu tenho liberdade de sentar nesse banco ou naquele lá. São duas coisas que me levam para o meu fim último. Tanto faz aqui quanto lá. Eu tenho essa liberdade. Mas eu não tenho liberdade de chegar aqui, pegar esse banco e quebrar. Porque isso me afasta do meu fim último. Eu estou fazendo uma ofensa aí à natureza, a Deus, enfim. Então, esse falso conceito de liberdade levou as pessoas a quererem construir, na sua inteligência, verdades de acordo com aquilo que ele acha. Essa é a minha verdade. E não é por aí. Não existe a minha verdade, existe a verdade como tal. E eu sou servo dela e pronto. Eu estou no avião lá, e o avião está lá, e eu não tem que ter uma verdade lá. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha, eu acho que ele vai cair, ele não vai cair. Meu Deus do céu, não fica com essas verdades, se ele cair, morre todo mundo. É a verdade. Não posso ficar achando, será que vai, será que não vai? A verdade é o que é. Então a gente é servo dela. Agora o homem às vezes quer mudar a própria realidade das coisas. Ou negar, não digo mudar, mas ninguém muda, mas quer negar a realidade das coisas. Isso é uma teoria que vem lá de Marx, né, da turma dele, né? Se a realidade, que é a verdade, não está conforme eu penso, desculpa a palavra, dane-se a realidade. O importante é o que eu penso. Mas essa é a teoria que está em voga. Nós vamos mudar isso começando a mudar os nossos conceitos com relação à própria vida e com relação à própria verdade. Mas se não tem humildade, é impossível. Porque para amar a verdade tem que ter humildade. Tem que, com relação a nós, com relação à vida e tudo mais. Agora, é um trabalho que a gente tem que fazer de reeducação. E não temos medo. Pode ter medo. O medo, ele é irracional. Ele provoca, o medo, a definição de medo que a gente dá em teologia é a trepidação, é uma trepidação moral, espiritual, trepidação interior em vista de um perigo que pode ser iminente, pode ser, não tem nada objetivo aí, é algo muito nosso. Então, por causa disso, eu começo a tomar atitudes irracionais. A gente tem que ter um certo cuidado, né? E com coragem, porque o medo é irracional. E aí a gente se afasta da verdade, né? Não tem medo dela. Muito bem. Só para complementar, por favor, o senhor me permite ser um pouco mais... O senhor falou desse medo, né? É justificável o medo do abandono de um caminho de fé para não se anunciar a verdade? Abandonar o caminho de fé para não se anunciar. Isso. Você tem um grupo que começa a caminhar na fé. E ele vem sedento. É justificável não dizer a verdade para preservar o caminho desse grupo? Se você não diz a verdade, mais cedo ou mais tarde, você está empurrando esse grupo para o abismo. Agora, é claro, tem uma pedagogia para isso. Como você vai dizer a verdade? Qual é o momento de você, porque a verdade, ela é o que é e pronto. Mas ela pode ser dita aos poucos. Veja a conversa de Jesus com a samaritana. Até Jesus dizer a verdade para ela, a conversa foi longa. Foi longa. E assim também. E o modo como você diz, sabe? São Francisco de Sales, ele dizia, vale mais um potinho de mel, do que um barril de vinagre. Como você vai fazer? Como você vai falar? Como você vai agir? Mas a liberdade liberta. Se você tem medo da pessoa abandonar o caminho da fé, porque não fala a verdade, você não está libertando essa pessoa, você está deixando essa pessoa no erro. Agora, é claro, como você vai falar, como você vai acolher,
Você vai chegar na igreja, logo olhar a pessoa, desculpe o termo, de cima e embaixo, logo rotular e dizer, isso aqui não tem jeito? Aqui ou é assim ou some. Não. Quando o Papa João Francisco coloca lá Namores Letícia e deu aquele capítulo 8º, ninguém viu o resto. Viu o capítulo 8º, que deu aquela polêmica e tudo. Realmente, se for, muitos se aproveitaram daquilo ali para fazer coisa errada, mas, no fundo, dando a interpretação tradicional, e pode ser dada, com muito cuidado para não escorregar, mas pode ser dada, você vai ver que ele vai ter, o critério é acolhe, escuta, insere, faz o discernimento e encaminha. Esse é o caminho que o Papa dá lá. A famosa pastoral judiciária, que a gente até hoje não conseguiu colocar, mas é exatamente nesse caminho. Né? Então você vai lá. Agora, lógico, a pessoa está lá, você já na primeira já diz, pá, não pode. Devagar. A gente tem um caminho para chegar, tem que ter uma pedagogia. Entendeu? Muito bem. Eu quero falar sobre a santidade da família. Sim. Eu tenho 3 filhos e 7 netos. Eu já tenho uma neta com 21 anos, vai fazer 21 anos. Eles não moram perto de mim. E enquanto foram pequenos, eu conseguia sempre estar junto com eles nas igrejas. Hoje estão todos longe. E eu sinto dificuldade, sabe, para que eles caminhem na santidade. Se afastam das igrejas, não gostam de ir à missa, e todos fizeram a primeira comunhão já. Os netos nem todos, só 3 fizeram até aqui, antes de ir embora para o exterior. Mas eu sinto muito isso, eu rezo para todos os filhos, para todos os netos, venho sempre à igreja sozinha, porque não moro no Brasil, e sinto muito isso, porque eu sou muito devota de Nossa Senhora. Tenho muitas passagens com ela que me tocou muito, me tocaram muito as passagens com Nossa Senhora. E eu sinto muito, às vezes eu fico pensando, Nossa Senhora, o que eu faço para chegar a fazer com que eles sintam mais essa vontade de ir para a igreja. Até os próprios filhos, todos são católicos, todos rezam em casa, mas não gostam de ir à igreja. O filho que trabalha no exterior, mas vem ao Brasil, que tem casa aqui, tem residência aqui, às vezes eu falo, filho, vamos à igreja comigo. Mãe, eu não tenho tempo. E eu sinto isso, sabe? Porque todos são católicos, mas não são de igreja. Deus respeita a liberdade humana, é claro. Agora, importante para a senhora, para tranquilizar o seu coração, é que a senhora deu as bases. E Jesus fala, casa construída sobre a rocha, vem temporal, vem vendaval, a casa não cai. Pode até cair algumas telhas, o vento levar algumas telhas, uma porta lá ficar batendo e tal, mas o alicerce está firme. Então, entregue nas mãos de Deus, continue rezando por eles, continue dando o exemplo, né? Continue convidando também, né? Não fique o tempo todo não, senão eles vão, já vem a mãe de novo. Mas fique, né, dando o seu exemplo, sua vida de oração, que a hora da graça chega. O mundo ele existe hoje. O Papa João Paulo II dizia que nós vemos uma estrutura do pecado. Ele fala isso antes do relativismo, né? Estrutura do pecado, quer dizer, está estruturado para a pessoa pecar. E a gente mergulha nesse mundo aí e vai por um caminho, por outro, e são tantas oportunidades, né, que Deus vai ficando para segundo plano. Eu fui criada na igreja. Pois é, mas reza. Meu pai ajudou a fazer uma igreja aqui no Brasil, aqui no Rio. Uhum. Então, eu fui criada na igreja. Com 6 aninhos, eu já coroava Nossa Senhora, já era anjinho. Então, eu sinto, sabe, porque eu queria todos eles dentro da igreja. Continue rezando por mas eles. Mas é difícil, é muito que difícil. a hora de Deus chega, tá bom? Muito bem, eu acho que paramos aqui. Padre, só para a gente terminar aqui, aproveitar a sua presença com a nossa comunidade, eu queria que o senhor, de uma maneira muito sintética, falasse um pouco sobre o Tribunal Eclesiástico. Sobre o Tribunal Eclesiástico? Deixa eu completar logo a segunda pergunta.
Outro ponto, vamos dizer assim, que é digno de nota, é a missa tridentina. Há 2 semanas, o Padre Paulo publicou um curso sobre a Batalha dos Missais. Isso é um assunto que, de uma maneira horizontal, permeia a nossa comunidade. O senhor podia falar um pouco também? Por que a missa no rito extraordinário? Agora minha batina ficou justa. Não tem saia justa? A batina ficou justa. Se o Padre Paulo Ricardo fala de batalha, eu fico mais justo ainda, né? Bom, a missa, que a gente chama na famava, né, João Bento XVI, a forma extraordinária, o termo missa tridentina é errado, hein? Porque a missa dita tridentina ou dita de São Pio V não são tridentina nem de São Pio V, né? Ela é fruto de uma evolução litúrgica que veio lá desde o tempo de Gregório, que já pegou coisas da era apostólica. São Gregório Magno, estamos aí no século VI, né, pelo menos, né? E veio, depois Gregório Magno celebrava lá na Cúria Romana, sempre existiram vários modos de celebrar a liturgia, sempre com algumas características principais, né? Uma liturgia da palavra, uma homilia, uma leitura de Sagrada Escritura, 1, 2 ou 3 leituras da Sagrada Escritura, a liturgia da palavra, com homilia, depois uma ação de graças, depois um oferecimento ou apresentação de ofertas, enfim, depois uma liturgia eucarística, comunhão, um Pai Nosso e despedida. Sempre toda liturgia tem essas partes principais. Gregório tinha lá, começando sempre com o Kyrie eleison, com o Senhor tem piedade de nós, depois com as leituras, dessa forma como eu falei. O primeiro texto litúrgico é uma edição Justino, ano 130 mais ou menos, que a gente tem, que ele dizia como se fazia naquela época e tal. E tem muito daquilo que a gente vai ver em São Gregório. Só que depois, ali para o século VIII, a igreja, o Carlos Magno, ele, sabendo notícias de Roma e tudo, ele pede ao Papa um missal romano, e esse missal começa a ser usado no Império dos Francos, grande Império de Carlos Magno. Ele coloca até como obrigação no Império dele. E era um rito mais simples, o rito de Roma, mas que se encontra com os vários ritos que havia no Império Germânico, Franco-Germânico. E aí vai pegando influências dessas orações, desses gestos, desse Império dos Francos, do Franco-Romano, e vai assim, a cada ano vai crescendo, mas aquele missal que vem lá de Roma começa a ter enxertos, começa a ter orações novas, dependendo da própria situação da igreja, orações mais cristológicas, mais voltadas para Cristo Rei, como algumas. Então, na missa da forma antiga, a hora que o padre está com os braços abertos, significa que essa oração é lá do tempo de Gregório. A hora que o padre põe as mãos juntas, aquela oração ali é do tempo do Império dos Francos, quando já havia as cavalarias, etc. Bom, depois chega ali pelo ano 1100, mais ou menos, a época lá dos franciscanos, né? 1200, por aí, já começa esse missal, então ele volta para Roma e já volta enriquecido, porque Roma estava enfrentando uma grande decadência, também na área litúrgica. Então, aquele missal que saiu, né, pelo mundo, foi percorrendo, e volta enriquecido com aquelas orações e costumes próprios da liturgia daqueles povos. E volta é usado em Roma. No século XV, XIV, XV, foi feita então uma codificação desse missal, que foi colocado lá como missal da Cúria Romana. Quando veio o Concílio de Trento, que foi um concílio feito para resolver um problema de crise da igreja, crise interna e também uma crise externa por causa do protestantismo, via-se que a liturgia estava sendo muito usada pelos hereges para colocar ali as suas heresias. Então o Concílio de Trento decidiu que deveria ter uma forma só de rezar a missa, porque como havia várias liturgias, na liturgia os hereges iam espalhando suas mentiras e suas heresias. Aí fizeram então, o Concílio de Trento ordenou que se fizesse uma só forma litúrgica para o rito latino, né? O rito oriental tem vários, para o rito latino só tivesse uma. Então, vamos fazer. Pio V fez a reforma do breviário, né, alguns rituais, e depois chegou na hora da missa, a coisa vai, não vai, e o Pio V diz, vamos pegar o missal que já usa na Cúria, que era esse, né, já do século XV, vamos pegar, deu uma ajeitada nele, colocou algumas orações, fez alguns recortes, e colocou então como obrigatório na missa, pela bula com a Primo Tempore de 1570,
dizendo que se conservassem todos os missais que tivessem mais de 200 anos de uso. Esses tinham liberdade de conservarem. Só que esse missal, que era o da Cúria Romana, que por isso muitos chamaram de missal de São Pio V, ou missa tridentina, porque como se tivesse, mas não era tridentina, no sentido que foi o Concílio de Trento que mandou que colocasse uma forma única. E esse missal foi sendo utilizado até 1970, quando o Concílio Vaticano II, em 65, terminou em 65, pediu que houvesse uma reforma da forma da missa, do ordo ordinário da missa, fizesse algumas reformas, tirasse algumas orações que foram sido acumuladas pelo tempo e fizesse uma simplificação, uma reforma própria. E os padres do concílio aceitaram. Foi o primeiro documento do concílio, foi o Sacrosanto Concílio, o primeiro documento aprovado, e foi aprovado mesmo, porque todos os bispos sabiam que havia necessidade de uma reforma, né? Bom, aí foi feito depois, agrada uns, não agrada outros, podia ter sido diferente. O Papa Bento XVI, ele disse que precisaria de uma reforma da reforma, porque essa reforma não foi boa, mas mesmo assim ele celebra a missa na forma nova, né? E ele então queria fazer essa reforma da reforma, não houve tempo, né? Até se espera que um dia se faça, mas tudo tem que ser com Roma, porque Roma, o Papa, ele é o legislador supremo e ele que tem esse poder de aprovar, né, uma forma litúrgica, e aprovar um missal, né? Ele tem esse poder, e é um poder de infalibilidade até, né? Quer dizer que aquela forma litúrgica seja a melhor, a mais adequada. Isso aí os liturgistas estudam e dizem que podia ter tido mais uma coisa aqui e acolá. Mas não pode dizer que uma fórmula aprovada pelo Papa seja inválida, por exemplo. Ou seja, um culto que não seja um culto agradável a Deus. Não se pode dizer isso, senão você vai contra a própria promessa de Cristo, né? Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é? Agora, é claro que o mistério eucarístico é tão profundo, nós temos hoje 23 ritos. No rito latino nós temos formas. Tem a forma antiga, né, que nós conservamos, temos a forma própria feita depois do concílio, temos o rito ambrosiano, o rito bracarense, agora tem o moçárabe lá na Espanha, que um ou outro usa, mas tem os outros todos orientais, mas nenhum rito consegue abarcar, né, de modo profundo o mistério da Eucaristia, porque é um mistério. A gente tenta liturgicamente, né? Uns com algumas lacunas, outros com outras, mas não vai encontrar um rito perfeito. Isso não se encontra, né? Então a gente, é lógico, tem que procurar. Agora, o problema todo não está no rito, está no como se usa o rito. Porque você pode celebrar a missa dita de São Pio V mal celebrada, né? Correndo, disparando, né? O padre diz introíba da altare Dei, e daqui a pouco está no item missa est e ninguém viu mais nada. Pode acontecer, né? Não pode acontecer fazer tantos enchimentos, como o rito permite isso, tantos enchimentos, daqui a pouco o missal é um livro só de enfeite, né? Não se segue, tem tanta coisa entrando ali. Então, isso é o Papa Francisco chamou atenção, e chama atenção, precisa da formação litúrgica para o povo. O último documento dele, Desidério Desiderá, vai nessa linha. Mesmo quando ele regulamentou, mandou que os bispos regulamentassem, através de tradições custódias, as missas na forma antiga nas dioceses, ele pede que haja um cuidado também dos bispos na boa celebração na missa na forma provinda do Vaticano II. Só que às vezes a gente vê um peso para lá, outro peso para cá, e, bom, isso pode acontecer. Agora, a gente está aí para celebrar, né? A gente atende, é um direito dos fiéis. Me lembro que o cardeal Castelhão dizia que a missa da forma antiga goza de direito de cidadania na igreja, né? E os fiéis têm um direito, né? Depois, Bento XVI dizia que, quando ele era cardeal ainda, cardeal Ratzinger, né? Muitas vezes o pessoal da missa dita de São Pio V é considerado leproso, né? São os leprosos, os fundamentalistas e tal. É lógico que existem alguns grupos que são meio confusos, né? E se aproveitam da missa como uma maneira de contestar a autoridade. Aí está errado. Tem que respeitar o Papa, amar o Papa, rezar por ele
e as autoridades. Se a gente quer, é uma forma de manter mais a espiritualidade, como se a igreja tem lugar para todo mundo, desde que mantenha aquela unidade, né? E unidade não significa uniformidade, né? Quem vai dizer como tem que ser essa unidade é a autoridade da igreja, a autoridade suprema. E graças a Deus a gente tem, que é o sucessor de Pedro, né? Então a gente tem que ter esse cuidado para não cometer exageros. Anglicana? Não, o batismo é válido. Se ele for batizado na igreja anglicana, existe... Tá, tudo bem. Existe um grupo de anglicanos que foi recebido na igreja católica oficialmente. O Papa Bento XVI, começou com São Paulo II, depois Bento XVI, recebeu oficialmente. Então, nós temos aqui no Rio, aliás, no mundo, nós temos uns 3 ou 4 ordinariatos só para os fiéis que vieram da igreja anglicana. Agora, se eles foram batizados lá e são anglicanos, então, se eles vierem para o Brasil e quiserem se tornar católicos, porque não são católicos, aí a igreja não vai batizar de novo, vai reconhecer a validade, porque o batismo deles é válido. Okay? Com relação ao tribunal, etc., acho que a gente deixa para uma outra oportunidade, né, que é um tema assim de... Tá bom?